Domingo no Maratona Cine 48. O cão mais amado do cinema vive grandes emoções em busca de um final feliz. A coragem de Lassie. Não perca Anthony Hopkins na pele de um médico perseguido pelo nazismo em Arco do Triunfo. Prepare-se porque esse trio vai aprontar loucuras de outro mundo. Um espírito baixou em mim. Para esse grupo de amigos, a vida é uma eterna festa. Com Sandra Bullock, quando a festa acaba. Fazer o que é proibido pode despertar estranhos sentimentos. Marcas da vingança. Depois de sobreviver a um acidente aéreo, este rapaz vai entrar num jogo onde a sorte e a morte andam lado a lado. Intacto. Maratona Cine 48, domingo a partir das 2 da tarde na Ubra TV. Ubra TV. A seguir, O Caminho Antigo. Clássicos e cults para entreter as suas noites. Insônia. Filmes em versão original. Todos os dias, nas madrugadas da Ubra TV. A Ubra TV não se responsabiliza pelo conteúdo deste programa. We have promised last time that we are going to tackle the topic for the family. Yes, Brother Eli. Raising A happy family not only a happy family, but a family that is of God. God-fearing. Nós prometemos no episódio passado que nós iríamos tratar do tópico da família nesta vez. Sim, Brother Eli. O que é, então, criar uma família feliz, não apenas uma família feliz, mas uma família que é temente a Deus. And you see, the Bible is complete with all the instructions in raising up a family that will be acceptable in the eyes of God. And to start with, Sister Luz, you see, there is a spiritual family in the Bible. What's that family, Brother Eli? Spiritual. E você vê, irmã, que a Bíblia ela é completa com as instruções de se criar uma família que ela é aceita ou aceitável pelos olhos de Deus. E para começar, irmã Luz, você vê, vamos tratar de uma família espiritual na Bíblia. E o que é essa família espiritual, Brother Eli? You see, if we are going to really turn our attention to the Bible and we are to consult the Bible and make it as our guide in faith and in all areas of our lives, we will see that it is not true that the Holy Family in the Bible is made up of Joseph, Mary, and Jesus. Se nós voltarmos a nossa atenção total para a Bíblia e consultarmos de fato a Bíblia, fazermos com que a Bíblia seja o nosso guia de fé em todas as áreas das nossas vidas, nós vamos perceber, irmãos, que não é verdade que a família sagrada da Bíblia é constituída de José, Maria e Jesus. You see, the fallacy that was invented is in our country, in the Philippines, when a person is dying, you have to invoke the name of these three persons in the Holy Family or the Sagrada Familia, Jesus, Maria, José. Veja, irmã, que essa falácia, essa invenção foi a seguinte: no nosso país, nas Filipinas, quando uma pessoa está para morrer, você tem que invocar, né? As pessoas têm essa coisa de invocar o nome dessas três pessoas da suposta Sagrada Família. E eles dizem Jesus, Maria, José. That is what they are trying to put in the minds of people. And when the inevitable comes, you are to invoke these three names for you to be saved. You see, this has nothing to do with salvation.
we are going to base our faith in the Bible. Inasmuch as there is really a family in the Bible. E isso é o que as pessoas tentam colocar na mente das outras pessoas, não é verdade? Quando o inevitável está para ocorrer, ou seja, quando a morte está de fato batendo a porta, você tem que invocar o nome dessas três pessoas para ser salvo. Veja, isso não tem nada a ver com a salvação que nós buscamos, que é a base da nossa verdade, ou melhor dizendo, base da fé na Bíblia, que muitas pessoas buscam. Ou seja, há de fato uma família na Bíblia. In fact, there are verses in the Bible that tells us that there is a household of God. Let us read 1 Timothy chapter 3, verse 15. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Na verdade, há versículos na Bíblia que falam desta família de Deus, melhor dizendo, da casa ou do lar de Deus. Em 1 Timóteo 3,15 nós lemos assim: Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. In that translation, in the King James Version, it was written, house of God, which is the church of the living God. There are other translations that tells us it is the household of God. May we read some of those translations? Let us read a translation of the scripture, Sister Luz, entitled God's Word. God's Word translation. 1 Timothy 3:15 says, In case I'm delayed, I want you to know how people who are members of God's family must live. God's family is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. Na verdade, no português, nós só temos traduções que dizem a casa de Deus, que é a igreja de Deus. Existe uma versão do inglês na Bíblia que, na verdade, fica mais apropriado para o assunto de hoje, que diz assim: em caso de eu tardar, eu quero que vocês saibam que as pessoas que são membros da família de Deus devem viver na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, o pilar e fundação ou fundamento da verdade. Ou seja, no português nós não temos essa tradução, mas casa de Deus é traduzida do inglês para o português como família de Deus. That is a translation that tells us, Sister Luz, that there is really God's family. Other translation tells us in the ESV, If I delay, you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and buttress of truth. Existe uma tradução que também fala assim: mas se eu tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. you see, it was translated in that version as the household of God. Another is in the Good News Bible. But if I delay, this letter will let you know how we should conduct ourselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and support of the truth. Em outra versão ainda do inglês diz: se eu demorar ou se eu tardar, esta carta vai fazer com que vocês saibam como devem se conduzir ou se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, o pilar e suporte da verdade. As traduções elas mudam um pouquinho, mas basicamente se fala casa de Deus, igreja de Deus ou família de Deus. Another version, the ISB, tells us that we have to behave in God's household. Nonetheless, Sister Luz, we have proven from different translations of the scriptures that there is really a God's family, a household. And it is the Sagrada Familia. It is the Holy Family. The Holy Family. It is not the family of Joseph, Mary, and Jesus. And Jesus. Ou seja, irmã Luz, não importa qual é a tradução, o que nós percebemos, portanto, é que já provamos por essas leituras diferentes aí, que de fato há na Bíblia uma família de Deus, um lar de Deus, uma casa de Deus. Esta sim é a Sagrada Família. Ou seja, não tem nada a ver com a família de José, Maria, Jesus. It is God's family who is in the household of God. It is also in some verses of the Bible called the household of faith.
é a família de Deus que habita a casa de Deus. Em alguns versículos nós também lemos na Bíblia algo que fala o lar de Deus, ou o lar da fé. Let us read chapter 6, verse 10 of the book of Galatians. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Vamos ler então o que diz o livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. It is called in this particular verse as the household of faith. And we are admonished by the Apostle Paul that as we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Have you noticed that, Sister Luz? Yes, Brother Eli. Vejam que já neste versículo em particular, a palavra domésticos da fé é usada, ou seja, para nos dar a ideia que existe um domicílio das pessoas da fé, ou seja, uma casa dessas pessoas. O apóstolo Paulo aqui também diz que sempre que tivermos a oportunidade, que façamos o bem a todos os homens, porém. Doing good is a commandment of the scriptures, and doing good is doing good not only to those people whom you want to do good, But to all men. Even those outside of the congregation or the household of God. Yes. E fazer o bem é um mandamento das Escrituras. E veja bem, não é somente fazer o bem para aquelas pessoas que você quer fazer o bem, mas a Bíblia diz que nós devemos fazer o bem para todos os homens, para todas as pessoas, inclusive as pessoas que estão fora da congregação ou da casa de Deus. Sim. Let us do good unto all men, especially unto them. It is only emphasized that we have to do more good to them who are in the household of faith. But we have to do good to all men. There are religious groups, Sister Luz, That not only in our country but also in other places of the world, whose members were taught to do good only to their co-members, to the members of their organization. And they are also told to kill, to reject, to hate those who are not members of their organization. Vamos fazer o bem a todos os homens, especialmente aqueles, enfim, que são domésticos da fé. Ou seja, só se enfatiza aqui que nós devemos fazer mais bem para aqueles que compartilham da mesma fé, da família da fé cristã. Mas é claro que nós devemos fazer, isso está implícito, fazer o bem a toda a humanidade, a todas as pessoas. Ou seja, porém, há grupos religiosos, irmã Luz, não apenas no nosso país, mas em outras partes do mundo, cujos membros eles são ensinados lá, exortados a fazer o bem apenas para os seus co-membros, apenas para os seus companheiros ali da fé, membros das suas próprias organizações. E eles são ensinados a matar, rejeitar e odiar aqueles que não são membros da organização, da congregação deles. They regard other people outside of their congregations as evil, as enemies. enemies, and of low profile, that they can kill them. You see that, Sister Lord? That idea is satanic. That That's right. idea is not of God. It's from the devil. E eles consideram as pessoas fora da organização, da congregação deles, como diabólicas, como malignas, como inimigos, e podem inclusive matá-las. Você vê, irmã Luz e irmãos que estão nos ouvindo, que esta ideia ela é satânica, esta ideia ela não é de Deus, ela é do diabo, Brother Eli. It's from the devil. It's from the devil, because God is not a respecter of persons, according to the Bible. And we are, as Christians, being commanded by the Scriptures to do good unto all men, but more especially unto those who are of the household of faith. De fato, isso vem do diabo, porque Deus ele não faz acepção de pessoas, ele não discrimina as pessoas de acordo com a Bíblia. Nós, enquanto cristãos, somos ordenados pelas Escrituras a fazer o bem a todas as criaturas, a todos os homens, mas é claro, mais especialmente aqueles que compartilham da fé, os domésticos da fé. Now, we are aware from the biblical point of view that there really is a God's family, a household of God, and that household is in the church of God. Yes. According to the Bible, the church of God is the household of God. It is the house of God
which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. Agora, do ponto de vista bíblico, nós temos que estar alertas que realmente existe uma família de Deus, que é o lar de Deus, os domésticos da fé, não é verdade? Este lar de Deus, ele é a igreja de Deus. De acordo com a Bíblia, a igreja de Deus é a casa de Deus. Esta é a casa de Deus, onde ele habita, é a casa do Deus vivo, a igreja do Deus vivo, o pilar e o fundamento, ou seja, o suporte e fundamento da verdade. Now, after establishing that fact in the Bible, that there really is a Family of God. family of God, we are now to discover what is the composition of that family, Sister Luz. Yes, who are the members of that family. Yes. And who is the head in the household of God. Agora, depois de realmente estabelecermos o fato na Bíblia que realmente há uma família de Deus, agora sim nós estamos prontos a descobrir qual é a composição desta família, irmã Luz. Sim, quem são os membros desta família, Brother Eli? Justamente, quem é o cabeça dentro da casa de Deus. Let us go to that point, Sister Luz. Let us see if really Mary, Joseph, and Jesus is the only composition of God's family. We will read from the book of Psalms, chapter 68, verse 6, and we will find out that really there is a God's family. God setteth the solitary in families. He bringeth out those which are bound with chains, but the rebellious dwell in a dry land. E eu quero chegar nesse ponto, irmã Luz, de realmente ver se Maria, José e Jesus, será que eles são os únicos componentes da família de Deus? Vamos dar uma olhada no que diz Salmo 68, 6, e aí sim descobriremos realmente quem é a família de Deus. Vamos dar uma olhada. Deus faz que o solitário viva em família, liberta os presos e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida. You see this statement, God setteth the solitary in families. There are those people who are alone, Loners. orphans, widows, especially the aged ones, Sister Luz. Vejamos bem o que diz então esse salmo, não é? Que Deus, ele faz com que o solitário viva em família. Nós sabemos que há pessoas que são solitárias, não é? Existem aquelas pessoas que são só mesmo, são sós. Os órfãos, as viúvas, especialmente as pessoas idosas, não é, irmã Luz? When you are already very old and you are not useful in the family of man, especially in some other places in the Yes. world, wherein if the father or the grandfather and the grandmother is not that useful in the family, they are being sent to orphanages Yes, or home for the aged, home for the right? aged. Quando você já está bem velho e não é mais útil para a família, né? Hoje em dia o que acontece, especialmente em alguns lugares no mundo onde não há muito respeito assim pelos idosos, ou seja, o idoso ele já fica inútil, não é? Seja o pai, seja o avô, seja a avó, quando essas pessoas elas já não são mais úteis para a família, elas são mandadas para asilos ou que são chamados de lares para idosos. With other people caring for them. Yes. And their sons, daughters, and grandsons and daughters or grandchildren do not care anymore for their grandparents. Yes. Esses asilos ou lares para as pessoas idosas, não é? O que acontece? Outras pessoas vão ficar tomando conta desses idosos e os filhos, filhas, netos e netas, ou seja, as pessoas já não se interessam mais, nem se importam mais com os avós. É verdade, Brother Eli. You see, in our country, I am proud, in our culture, we are very much concerned about our old people in the family. We love our grandparents. That sometimes, you see, Sister Luz, there are families wherein the children love their grandparents more than their parents. Veja, no nosso país, eu sou muito orgulhoso da nossa cultura, porque nós damos muita importância para os idosos da família. Realmente, faz parte da cultura filipina, os idosos são tratados com muito respeito. Nós amamos muito os nossos avós. E muitas vezes, irmã Luz, há famílias onde os filhos, enfim, as crianças, amam mais os avós do que os próprios pais.
there are those kind of families in our society. And I appreciate that because grandparents are very thoughtful. They are very considerate, more considerate sometimes than your parents because Yes. they are very old. Existem mesmo esses tipos de famílias na nossa sociedade e eu de fato admiro, sabe por quê? Porque os avós são pessoas muito consideráveis, muito respeitosas, realmente devem ser respeitadas e muitas vezes são mais consideráveis do que os nossos próprios pais porque eles já estão muito velhos, muito idosos. You see, it is a Filipino value that we care for our elders. And nobody can deny that, even the Yes. international community. Filipinos are very much needed abroad because of this care that they offer to the aged, Sister Luz. Vejam que este é um valor filipino muito importante, porque nós sabemos tomar conta muito bem dos idosos e mesmo em países diferentes, os filipinos, eles são muito requisitados para cuidar dos idosos. Então, esses trabalhos são dados a filipinos, porque os filipinos, eles sabem muito bem cuidar de pessoas de mais idade, Irmã Luz. É verdade, Brother Eli? Yes, brother. They are being hired in different countries abroad as overseas workers to care for the old or to care for these people who are not much useful in the family. So, as a Filipino, I'm proud to say that is a very good value among Filipino families, That's that right. they really care for their old. E os filipinos, os nossos compatriotas, eles são muitas vezes contratados em países, nos Estados Unidos e muitos outros países do exterior, para cuidar dos idosos. Ou seja, essas pessoas que as famílias já não desejam mais, que não são mais tão úteis nas famílias. E eu, como filipino, fico muito orgulhoso realmente de dizer que este é um valor importante do nosso país, do nosso povo, porque os idosos, eles têm muito valor dentro das famílias. You see, these things are happening in some Some countries. countries that they do not care very much for their elders, for the old people in the family. Isso, irmãos, anda acontecendo muito por aí, não é? Em vários países do mundo, as pessoas realmente não se importam, não cuidam mais dos idosos, não estão nem aí com os idosos da família. The Bible tells us that these people who are solitary, who are alone in life, if we are going to read again that verse in 68, verse 6 of the 6. book of Psalms, Sister Luz, God setteth the solitary in families. He bringeth out those which are bound with chains. A Bíblia nos fala que essas pessoas que são solitárias na vida, elas ajuntadas com Deus numa família, ou seja, vamos ler mais uma vez Salmo 68, 6, irmã. Deus faz com que o solitário viva em família, liberta os presos e os faz prosperar. you see, you cannot deny that there are people in society who are solitary Yes. or alone. Like, for example, if you are an orphan, Sister Luz, if you are a widow, if you are a widower sometimes, Yes. you will find yourself alone. And as if you will have that feeling that it is not worth living. It is not that happy or enjoyable to live alone. Veja, nós não podemos negar que há pessoas na sociedade que são muito solitárias, irmã. É verdade. Solitárias ou sozinhas mesmo, não é? Por exemplo, se você é um órfão, irmã, você é uma viúva, até mesmo um viúvo, algumas vezes você vai se encontrar assim tão só, tão sozinho, não é? E você tem aquele sentimento de que você não vale nada e que não vale a pena mais viver, que não tem felicidade nenhuma, porque é horrível e tão desagradável viver sozinho. A pessoa fica com esse sentimento. But God is always there to comfort a person or to give hope to everyone. It is, according to the scriptures, God setteth the solitary in families. Deus, ele está sempre lá para dar conforto às pessoas, para dar esperança a todo mundo, não é verdade? De acordo com as escrituras, Deus, ele coloca o solitário em família. I have known an old woman some time ago, maybe 10 or 15 years ago, selling cigarette along the road with only a little place to
lie Yes. at night, and is very prone to accident there along the road. She is exposed to health hazards along the road. Existe uma história, eu conheci uma senhora, uma velha senhora, algum tempo atrás, talvez uns 10 ou 15 anos atrás. Essa senhora, ela vendia cigarros na rua. E ela tinha só um pequenino espaço ali, um lugarzinho para se deitar, não é? Para dormir à noite, ali na rua mesmo. E ela tinha era muito fácil para ela, havia muitas probabilidades dessa mulher sofrer um acidente ali naquela rua movimentada. E ela estava exposta a qualquer perigo, a qualquer dano à saúde, enfim, vivendo ali na rua. And I asked her, don't you have any relative to care for you? I don't have one. She said, I pitied that woman. I brought her to our coordinating center and later was accepted in the orphanage. E eu perguntei para ela, a senhora não tem nenhum parente que cuida da senhora? E ela disse, não, eu não tenho ninguém. E eu senti muita pena daquela mulher e eu a levei para o nosso centro de coordenação da nossa igreja e mais tarde ela foi aceita no asilo. And it turned out that after some time, there are 5 people who are introducing themselves as Relatives. relatives of the woman because she's now in good hands, being taken care by our nurses and medical staff, being given all her needs, daily needs, and even with pocket money, she said. Oh, yes, Brother Eddie. E o que aconteceu depois é que, depois de algum tempinho, 5 pessoas apareceram se apresentando como parentes daquela mulher, né? Por quê? Porque agora ela já estava em boas mãos, ela estava sendo bem cuidada ali pelos enfermeiros, pelo pessoal da medicina ali, o grupo. Ela estava tendo as suas necessidades atendidas, assim, diariamente. E estava até com dinheirinho, com uns trocadinhos diários, assim, irmã Luz. Sim, Brother Eli. Now came these people who say that they are Relatives. nephews and nieces of this old woman. And I wonder why there are this kind of people in society. E aí chegam essas pessoas, não é? Alegando serem sobrinhos, sobrinhas daquela velha senhora. E eu fico pensando assim comigo, mas por que tem esse tipo de gente na sociedade, não é mesmo? Just like I have known of a vendor, someplace in the south, in the southern Philippines, a water vendor. She became famous because of her voice. Brother Eddie. You know that person? Yes. Da mesma maneira, eu também conheço uma outra história de uma senhora que vendia água, na verdade, no sul das Filipinas. Ela vendia água e ela se tornou muito famosa por causa da voz dela. Você conhece essa pessoa, Sister Luz? Sim, Brother Eli. After some times when she's already an actress and is now very popular as a singer, along came these people who are introducing themselves as aunts, Uncle. father, stepfather, etc. of this This actress. star or this actress or this artist. E depois de um tempo que essa mulher, por causa da sua voz, se tornou famosa, e daí ela virou uma atriz e hoje em dia ela é uma cantora muito popular também no nosso país. Aí com o tempo chegaram essas pessoas também se apresentando como tias, pai, padrasto, etc. desta estrela, não é? Esta atriz, esta artista. You see, this kind of attitude is very awkward. I do not believe that these are Christian attitude among people who only will appreciate you or who only Recognize will recognize you if they are to benefit from you. But they deny you if they will not get anything from you. E eu fico pensando, né, esse tipo de atitude é muito esquisita.
Eu não acredito, assim, que pessoas fazem essas coisas, né? E, obviamente, não são atitudes, não é um comportamento cristão de jeito nenhum, claro. São pessoas que elas só admiram, só vão te admirar mesmo quando elas reconhecem que podem se beneficiar de alguma coisa, podem lucrar algo de você. Mas aí elas te negam e te rejeitam quando elas percebem que não estão ganhando nada com você. This is not God's idea. In fact, it is not God's will. It is God's will to set the solitary in families. Yes. God is always constituting families. And these are families of Christians. These are the Christians in our times. E essa não é a ideia de Deus. Na verdade, não é vontade de Deus, porque a vontade de Deus é colocar o solitário em família, não é? Deus está sempre constituindo famílias. Essas famílias são os cristãos, porque estes são os cristãos dos nossos tempos. They are called in the Bible as God's family, dwelling in the house of God, which is the church of God in the Bible. So, if we are going to be guided by the scriptures, by God's will and ideas, you will not be forsaken, Sister Luz. Yes, that's right. Eles são chamados na Bíblia de família de Deus. Essas pessoas é a família de Deus que habita no lar de Deus, na casa de Deus. E a casa de Deus é a igreja de Deus na Bíblia. Portanto, se nós, de fato, estivermos sendo guiados pelas Escrituras, pela vontade de Deus e suas ideias, nós nunca seremos desamparados ou abandonados por Ele, irmã Luz. É verdade, Brother Eli. If you are living alone, if you're alone, nobody wants to care for you. There is that Creator or God who will always care for those who are alone in life. They will set them in a family. Se você, veja bem, está vivendo sozinho, você é solitário, ninguém quer mais cuidar de você, enfim, há o Criador ou Deus que vai, de fato, cuidar de você, vai sempre cuidar de você, principalmente você que está sozinho na vida, sempre Deus vai te colocar ou vai arranjar para você, de alguma forma, uma família. And according to another verse in the scriptures, as a member of the family of God, we have to dwell in unity. That is God's will. In 133 verse 1 of the book of Psalms, Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. E de acordo com um outro versículo das Escrituras, como um membro da família de Deus, nós temos que também habitar em união, conviver em união. Esta é a vontade, é o desejo de Deus. Isso está no livro de Salmos, no capítulo 133, verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. if you will notice that verse 133 verse 1, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Se nós notarmos o versículo 1 de Salmo 133, lendo mais uma vez, vemos assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. To dwell together in unity. I remember a famous saying, Sister Luz, a family that prays together. Stays together. Yes. Let me replace that with a biblical one, Sister Luz. Okay, what's that, Brother Eli? How good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Você veja que habitar junto, não é? Conviver em união, é maravilhoso. Me faz lembrar de um dito popular, assim, muito conhecido, que diz assim: a família que ora unida permanece unida. Existe esse ditado. Mas eu quero substituir por uma frase mais bíblica, irmã Luz. E qual é essa frase bíblica, Brother Eli? A frase é exatamente essa:
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. That is biblical. You dwell together in unity. Where are you going to dwell? In the household of God. And it is understood that if you are going to dwell together, you are going to pray together, Yes. eat together, Live together. yes, live together, mutually, and cohabit together with mutual benefit from each other. E isso é bíblico, conviver em união, viver juntos em união. E onde é que nós vamos viver em união, não é? No lar de Deus, na casa de Deus. E fica entendido que você vai viver em união, isso já subentende que você vai viver junto, orar junto, comer junto, morar junto, não é, Brother Eli? Justamente, morar junto, assim, e mutualmente, as pessoas que estão, enfim, convivendo juntas, elas vão ter benefícios mútuos. Uma vai beneficiar a outra desta forma. That is how the Bible tells us of a family. Family with God's ideas and with God's will that is being followed by each and every member of the family. And dwelling together in unity as a Christian family is the best we can do. E é assim que a Bíblia fala que nós devemos ser uma família, não é? É a família que tem as ideias de Deus e que segue realmente a vontade de Deus, que obedece à vontade de Deus, porque cada membro dentro daquela família está fazendo a vontade de Deus. Viver juntos, viver em união, como uma família cristã, é o melhor que nós podemos fazer. It is the best trait that we can apply, Sister Luz, as a family, if we are going to dwell in unity. And where are we going to be united? In what point are we going to be united? E esse é um traço, realmente uma característica muito importante que nós devemos aplicar, irmã Luz, como uma família que vive realmente em união. E em que pontos nós seremos unidos, né? Onde é que se dá esta união? Let us read the book of Philippians chapter 1 verse 27. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel. Vamos ler no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Somente portai-vos de um modo digno do evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do evangelho. You see, as a family, Sister Luz, our conversation or our way of life must be as it becometh the gospel of Christ. It must be in accordance with the gospel of Christ. Veja, irmã Luz, que o nosso modo de viver, a maneira pela qual nós nos comportamos, ela deve estar de acordo com o evangelho de Cristo. Deve estar de acordo com o evangelho de Jesus Cristo. We must stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. We have to be united in faith, and that faith is based on the gospel of our Lord Jesus Christ. Nós, estando juntos, nós devemos permanecer firmes em um só espírito. A nossa mente, a nossa alma, na verdade, ela deve estar firme na fé do evangelho. Nós todos devemos estar unidos pela fé e unidos na mesma fé. Exatamente. E essa fé, ela é baseada em quê? No evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. So, we have now the idea of how a family must dwell together. We have now an idea of where to base our relationships as a family in the household of God. And that must be based on the faith of the gospel according to the Bible. Então nós agora temos uma ideia como é que a nossa família, não é? Família cristã deve habitar em união. Temos uma ideia em onde nós devemos basear o nosso relacionamento enquanto família cristã dentro da casa de Deus, que é a igreja, e devemos então basear aonde essa nossa fé? Na fé do evangelho, de acordo com a Bíblia. É verdade. And let us now discover, Sister Luz, what is the composition of this family?
who are the authorities in this family, who must be followed as a leader of the family. Because you know, a family must have its head, Sister Luz. Yes, very. E vamos descobrir então, irmã Luz, qual é a composição desta família? Quem são as autoridades dentro dessa família? Quem deve ser seguido como o líder desta família? Porque você sabe que uma família deve ter o cabeça, irmã Luz, deve ter o seu chefe. É verdade, Brother Eli. And we must acknowledge the highest authorities in the family, and that is the family of God in the Bible. As Christians, we are to dwell in unity. We have to stand fast in one spirit, according to the Bible, based on what the gospel says. E nós devemos reconhecer quem é a autoridade mais alta dentro dessa família, que é a família de Deus da Bíblia. Como cristãos, sabendo que nós devemos habitar em união, nós temos que estar, ou seja, permanecer no mesmo espírito, de acordo com a Bíblia e de acordo com o que o Evangelho diz. Now, let us discover first the composition of this family that we have in the Bible. Is there a mother? Is there a father in the family? And what are the other members of the family? Let us discover this in the scriptures. Primeiro, então, vamos descobrir qual é a composição desta família que nós temos na Bíblia. Será que tem uma mãe? Será que tem um pai nessa família? Quem são os outros membros da família? Vamos descobrir através das Escrituras. You see, to have a family, it is our common notion that you have to have a father and a mother. But we have to turn to the Bible as guide for our faith, to the things that we are going to believe. Você vê, na nossa concepção de família, né, a gente tem sempre essa noção que uma família tem que ter o pai e uma mãe, enfim. Mas vamos agora nos voltarmos para a Bíblia como um guia para a nossa fé e entender as coisas em que nós cremos para realmente descobrir a composição dessa família. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre essa família. Now, who is the father in the God's family? Family, yes. Let us read from 23:9 of the book of Matthew, and it says, And call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven. Agora, quem é o pai na família de Deus? Vamos ler isso no livro de Mateus 23:9. E a ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. the family of God has only one Father, Sister Luz. And as a family, if we are to acknowledge the teachings of our Lord Jesus Christ as the highest authority over this family, we have to call no man on earth our Father. Who is our Father? One is your Father, which is in heaven. That's very clear, Sister Luz. A família de Deus, ela tem só um pai, irmã Luz. Sim, Brother Eli. E enquanto família, nós temos que reconhecer os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo como sendo a mais alta autoridade nesta família. Portanto, se ele falou que não devemos chamar nenhum homem na terra de pai, não devemos. Ele diz, quem é o nosso pai? Um só é o seu pai, que é aquele que está nos céus. Isso fica muito claro, irmã Luz. This will teach us to reject erroneous teachings that we have previously known from different religious organizations. If we are now to count ourselves as a member of God's family in the Bible, we have to acknowledge only one Father. Yes, that's right. E isso vai nos ensinar a rejeitar ensinamentos errôneos que nós previamente aprendemos de outras organizações religiosas. Porque se nós realmente nos considerarmos membros da família de Deus na Bíblia, nós temos que reconhecer um único Pai. Isso é verdade. Not only to acknowledge, but call. We have to call only one Father. You will not use that term in calling any other person on earth. It is commanded by our Lord Jesus Christ that we have to call no man our Father upon the earth. We have to call only one Father, that which is in heaven. E não só reconhecer, mas chamar. Nós temos que chamar apenas um Pai. E não devemos usar esse termo, essa palavra, para chamar nenhuma outra pessoa na terra. Isso é mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que não devemos chamar homem nenhum
de pai aqui na terra. Nós devemos apenas chamar de pai o nosso Pai, Deus que está no céu. That's why in the book of Matthew chapter 6, verse 9, Christians were commanded to pray Pray. after this manner. What is that prayer? That is a very famous prayer that teaches us of a very simple biblical fact and truth. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. That's very famous. That song is famous. Yes. That prayer is very Prayer. famous. E é por isso que no livro de Mateus 6:9, os cristãos eles são ordenados a orar daquela maneira. Qual que é aquela maneira? Qual é aquela oração? É a oração mais famosa que há e que nos ensina um fato bíblico muito importante e muito verdadeiro, que diz assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, é muito famosa essa oração, não é verdade? E esta oração simplesmente já diz tudo. Pai nosso que estais no céu. How are we going to pray? Let us pray. According to the Bible, we have to invoke the name of the Father when we pray. Not the name of Mary, not the name of any other person. We have to invoke the name of the Father. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. E como é que nós vamos então orar? Vamos orar. De acordo com a Bíblia, nós temos que invocar o nome do Pai enquanto oramos ou quando nós oramos. E não o nome de Maria, e não o nome de nenhuma outra pessoa. Nós temos que invocar o nome do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Who is the father of the Christian family, Sister Luz? It is the Father in heaven. Joseph has not received any authority to be the father of the Holy Family. Yes, really. See that, Sister Luz? Quem é o pai, então, na família cristã, irmã Luz? É o pai do céu, o pai que está no céu. O José, ele não recebeu nenhuma autoridade para ser o pai da Sagrada Família. Será que você percebe isso, irmã? Sim, Brother Eli. In fact, I call it a fallacy because Joseph has no relationship whatsoever to Christ our Lord. Yes. He's not the father of Christ. He is the husband of Mary, but he's not the father for Christ. Yes. He may be called as the husband of Mary after the birth of Christ. Yes. E eu chamo isso de invenção, de uma falácia, por quê? Porque José, ele não tem relacionamento, não tem relação assim direta com Cristo, o nosso Senhor. É verdade, Brother Eli, porque ele não é o pai verdadeiro de Cristo. Ele é o marido de Maria, mas não o pai de Cristo. Exatamente. E outra, ele é chamado de marido de Maria, ele veio a ser realmente marido de Maria depois do nascimento de Cristo. Sim. Sister Luz, because they did not come together until after the birth of Christ. That's That is right. 125 of the book of Matthew. And if we read that, let us read that to be informative as we can be. Yes, 125, and knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. You see, E eu digo isso, irmã Luz, porque eles não se relacionaram, eles não estiveram juntos até que Jesus Cristo realmente tivesse nascido. Isso está em Mateus 1:25 e vamos ler para ser bem informativos. Sim, Brother Eli, Mateus 1:25. E não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Joseph did not know her, or did not touch her, or did not have any sexual relationship with Mary until she had brought forth her firstborn son. Veja bem, vamos entender o significado bíblico aqui. José, ele não conheceu a Maria. Biblicamente, conhecer é não tocou em Maria, ele não teve nenhum relacionamento sexual com Maria até que ela tivesse realmente dado à luz ao nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o filho primogênito de Maria. You have to notice that, Sister Luz. Jesus was called as the firstborn, which implies that after the birth of Jesus, there are other children born to Mary. Yes, Sister it's Luz. true. That's why our Lord Jesus Christ was called
as the firstborn in the family of Mary. So really, the belief of the Holy Family is a fallacy, Brother Eli, because in that belief, only Jesus is He's the the child of the only family. Nós temos que perceber isso, irmã Luz. Jesus, ele foi chamado de primogênito. Primogênito é o primeiro filho. Isso implica que o quê? Que depois do nascimento de Jesus, outras crianças nasceram de Maria. É verdade. E que e isso é porque o nosso Senhor Jesus Cristo é chamado de primogênito dentro desta família de Maria. Realmente, Brother Eli, então o que acontece é que essa invenção aí da Sagrada Família não passa realmente de uma coisa falsa, porque fica suposto que só Jesus Cristo foi o único filho daquela família, a única criança da família. No, it is not. He is the firstborn because other children were born to Mary and Joseph after the birth of Jesus. Let us prove that in the book of Mark, chapter 6, verse 3. It says, "Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph and of Judas and Simon? And are not his sisters here with us?" And they were offended at him. Cristo, então, era o filho único? Não, ele não era filho único, ele era o primogênito, porque depois outras crianças nasceram de Maria e de José. Depois do nascimento de Cristo, eles tiveram outros filhos, e podemos provar isso na leitura de Marcos, capítulo 6, verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se dele, de Jesus. You see that when they have realized the power of the teachings of our Lord Jesus Christ, which they cannot deny. They cannot just simply deny the teachings of our Lord Jesus Christ. The Jews who are not believers on the Lord Jesus Christ focused on the family of Jesus Christ. Is this not the carpenter? They focused on the person of Jesus Christ. Você vê, então, que quando eles perceberam o poder dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que eles não podiam negar de forma alguma, eles não podiam negar que os ensinamentos de Cristo eram incríveis. Então, os judeus, na verdade, que não eram crentes, eles eram incrédulos do nosso Senhor Jesus Cristo, aí foi que eles viram a família de Jesus, foi quando eles realmente viram os irmãos e enumeraram aqueles irmãos. É verdade. You know, Joseph is a carpenter. That's Yes. why Jesus Christ, as the firstborn, who is the stepson of Joseph, also learned his trade, and that is being a carpenter, Sister Lu. Yes. Para explicar um pouco mais, os judeus, eles não acreditavam em Jesus, então eles ficaram se focando na família dele, eles não criam em Jesus, focaram na família. E falaram, ué, mas esse não é o carpinteiro? Não é? Eles focaram na pessoa de Jesus. E só para esclarecer, é que José, ele era carpinteiro, não é? E por isso que Jesus, ele aprendeu o ofício do José. Ele, enfim, filho, o José era o pai adotivo, digamos assim, de Jesus. E Jesus aprendeu de José o ofício, que era ser carpinteiro, irmã. Is this not the carpenter, the son of Mary, the brother of James, Joseph, and of Judah and Simon? And are not his sisters here with us? This is something that is not a common knowledge. They believe that Jesus is the only child of Mary, Sister Lu, but it is not so. E eles dizem, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Não estão as irmãs junto aqui conosco? Ou seja, na verdade, todos sabiam disso. Era um conhecimento comum assim, que as pessoas tinham. Eles acreditavam que Jesus era o filho de Maria, irmã. The Bible enumerated brothers of our Lord Jesus Christ. One of them is James and Joseph and of Judah and Simon. And he even had sisters. Sisters, yes. Do povo daquela época, era comum então saber que Jesus era filho de Maria e tinha aqueles irmãos. Mas para as pessoas depois, enfim, que acreditam que a Sagrada Família é José, Maria e Jesus, o que elas acreditam? Primeiro, que Maria não teve outros filhos, que Jesus é o filho único de Maria. E a Bíblia já enumera outros irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E dá nomes, não é verdade? Tiago, José, Judas e Simão.
E, inclusive, ele tinha irmãs. Os nomes não são dados, mas são mencionadas as irmãs de Jesus, irmã Luz. É verdade. In the Greek, it uses the word adelphoi, feminine of G-A-T, a sister, natural or ecclesiastical. Na Bíblia, em grego, até eles usam a palavra adelphai, que é o feminino de irmã. Essa irmã pode ser tanto natural quanto uma irmã religiosa, uma irmã eclesiástica. Therefore, we cannot escape that fact or that truth that Jesus Christ had Has sisters, born of Mary and Joseph. Yes. Now, in the family of God, Joseph is not the head. Yes. He's not. He is not the father. Portanto, nós não devemos esquecer o fato ou fugir do fato da verdade que Jesus Cristo, sim, ele teve irmãos e irmãs que foram nascidos de Maria e de José. É verdade. Agora, o importante saber é que José, irmãos, ele não é a autoridade máxima, o cabeça na família de Deus. Ele não é o pai. We are admonished as Christians, if we are members of the family of God, to call no one our Father on earth. We have to call only one Father, that which is in heaven. Therefore, the Father in the family of Christians is the Father, Sister Luz. Yes. It's God the Father. Nós, enquanto cristãos, fomos admoestados, como membros dessa família de Deus, a não chamar ninguém de pai aqui na terra. Nós temos que chamar um só de pai, que é Deus que está no céu. Sim, portanto, o pai da família dos cristãos é o pai, irmã, que é Deus que está nos céus, Deus Pai. Este é o pai da família cristã. He is the Father of the Christian family. He is the highest authority in the Christian family. In fact, he is the composer of the Christian family. Remember that verse in the book of Psalms? Yes, Brother Eli. He set the solitary In in families. families. He is the composer. He composes the Christian family. Deus, ele é a autoridade mais alta dentro da família cristã. Na verdade, ele é quem compõe a família cristã. Lembre daquele versículo que nós lemos em Salmos? Que ele coloca o solitário em família, não é verdade? Então, é ele que compõe as famílias. Deus compõe a família cristã. He is the one who is in charge in unifying the Christian family, the highest authority, and that is the Father in heaven. That's why all Christians must call him the Father, Yes. if you are a Christian. É Deus que é o responsável por unificar a família cristã. Ele é a autoridade mais alta, ele é o Pai que está no céu. Por isso que todos os cristãos, eles devem chamar Deus de Pai. Se você é cristão, o seu Pai é Deus. Now, granting without accepting that God has his own personal name, but if you are a member of the God's family, you have to address him Father. If you really are a child of God, then you have to address him Father. He is the only Father being acknowledged and being called by the Christian family. If we are going to get back to our topic, Sister Luz. Yes, Brother Eli. Deus tem o nome, na verdade, Deus tem o nome de Deus agora. Você sendo um membro da família cristã, você vai chamar de Deus de Pai. Você pode chamar Deus de Pai, você é membro da família. Se você realmente é um filho de Deus, você tem que chamar Deus de seu Pai, porque Ele é o único Pai a ser reconhecido e tem que ser chamado de Pai pela família cristã. These are only side dishes of our main course, and our main course is the Christian family. Now, let's go back to our topic, Sister Lucy. Yes, This very is just the introduction of our topic, and that topic is about God's God's family. family. We have known that there is only one Father in the family of God, and that is the Father in heaven. Yes. O que eu posso dizer é que isso é apenas uma introdução, é apenas um aperitivo para o prato principal que nós estamos conversando hoje, que é a família cristã. Agora, voltando ao nosso tópico, irmã Luz, devemos nos concentrar o que é a família cristã. Sabemos, então, até agora, que existe um único pai desta família cristã e é o Pai que está no céu. We do not have to acknowledge Joseph as the father in the family of God. Joseph is also a member of the family of God, but he is He's not not the the father. father. Nós não devemos reconhecer José como o pai
da família de Deus. É claro que José é um membro da família de Deus, mas ele não é o pai. Definitely, the Father is the Father in heaven. Yes. The only one Father that we have to accept or to acknowledge or to call Father, according to our Lord Jesus Christ. If we are to review that verse in 23, verse 9 of the book of Matthew, call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven. E com certeza, o pai é o pai que está no céu. Esse é o único pai que nós devemos aceitar ou reconhecer e chamarmos de pai, de acordo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, se nós pudermos revisar o versículo de Mateus 23, 9, vamos ler. E a ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Yes. Now, we have known the Father. He composed, actually he organized the Christian family. Now, what is next? Who is the mother of the Christian family? Is it Mary? Is it Mary as the mother of the Christian family, of the family of God? That will be our next topic. Agora, já que então nós conhecemos o pai, sabemos então que Deus organizou a família cristã, não é verdade? Sabemos quem é o pai. Qual é o próximo passo, então, dentro da família, né? Os membros de uma família. Quem é a mãe da família cristã? Será que é Maria? Será que Maria é a mãe da família cristã? Da família de Deus, não é verdade? E esse será, então, o assunto para o nosso próximo episódio. Muito obrigada. Você também pode ter um sorriso assim. Você que necessita de implante dentário, venha fazer uma avaliação sem compromisso. Nós temos a solução para substituir aquele dentinho perdido ou aquela prótese dentária antiga e desconfortável. Agora você pode. Um implante dentário é mais fácil do que você imagina. Clínica Dr. Rogério Mengarda, na 24 de outubro, 1651. Fone 3330 1755. A seguir, Insônia. Leve uma mensagem cristã de fé e vida para a sua semana. Acompanhe o culto da Igreja Luterana direto da Capela do Campos de Canoas. Todo domingo às 8 da manhã na Ubra TV. Toque de Vida. Oferecimento Editora Concórdia.